Uma frase que se extrai desse seu livro, A Invenção do Nordeste: não quer este trabalho defender o Nordeste, mas atacá-lo. Ele não quer a sua salvação, mas a sua dissolução. Por que dissolver o Nordeste? Porque o Nordeste é uma construção imaginária, uma construção discursiva, em grande medida conservadora e reacionária. O Nordeste foi pensado no começo do século XX para se contrapor às transformações econômicas e políticas pelos quais o país passava, com o processo de modernização capitalista, com o processo de industrialização, com o fim da escravidão. O Nordeste surge com saudade de tudo isso. O Nordeste tem saudade da escravidão, o Nordeste é saudoso em relação à monarquia, o Nordeste é saudoso em relação à sociedade estamental, é saudoso em relação a uma cultura artesanal e não industrial. Não é? Então, por isso é fundamental a gente repensar o conceito do Nordeste, porque o Nordeste é um conceito e, portanto, ele pode ser repensado, recriado, redefinido, reimaginado. Então, claro, dissolvido, né? no sentido que ele é percebido hoje. Perfeito. Quando nasceu e por que nasceu, então, essa expressão Nordeste? O conceito Nordeste vai aparecer pela primeira vez no documento que criou a Inspetoria Federal de Obras Contra Secas em 1919, no governo transitório do Delfim Moreira, ainda como resultado da seca de 15, não é? E também de uma recidiva da seca em 19. Nós vivíamos mais um ano de seca. E aí, portanto, houve uma seca muito intensa em 1915 e em 19 também, então se criou esse instituto. Você tinha a Inspetoria de Obras Contra Secas, o IOCS, de 1909, que é reformulado em 1919, torna-se IFOX. E no documento de criação do IFOX define-se a área de atuação, que é uma inspetoria federal, e aí nesse documento diz que ele vai tratar do Nordeste, que na verdade significava apenas uma área entre Norte e Leste. E Nordeste aí ia de Alagoas até o Ceará. Não incorporava Sergipe, não incorporava Bahia, nem Piauí, nem Maranhão. Só que um grupo de intelectuais e de políticos começa a trabalhar esse conceito, esse simples conceito, não é, que é apenas uma localização geográfica, um ponto colateral, não é, para dar a ele um conteúdo político, um conteúdo cultural, um conteúdo imaginário. Então, ao longo dos anos 20, vai se gestando esse imaginário que nós temos em torno do Nordeste. Ou seja, então, o conceito de Nordeste começa a ser definido a partir da seca, da miséria, da fome, da desgraça. Essa é a gênese. Isso. Existem dois elementos fundamentais que os construtores do Nordeste vão usar para mostrar que o Nordeste era uma região já existente no país. Eles estão criando, mas a estratégia do discurso é dizer que ela já existe. E ela existe, primeiro, porque ela tem uma diferença física. Ela é a região das secas, ela é a região da Caatinga, ela é a região do semiárido. E, portanto, ela se separa do antigo Norte. Tudo que ficava acima da Bahia era Norte, não é? Até o começo do século XX. Mas aí o Norte vai começar a se separar do Nordeste usando o argumento climático, o argumento das secas. E, por outro lado, né, a ideia de que lá você tem uma cultura diferente do restante do país. Você tem a cultura de raiz do país, a cultura produto do cruzamento das famosas três raças, que é o grande mito da narrativa da brasilidade, o encontro de índios, negros e portugueses. Então, enquanto que o Sul teria sofrido com a imigração estrangeira um processo de adulteração da sua cultura primitiva, de raiz, o Nordeste seria esse lugar que mantinha essa cultura ibérico-africana, indígena, genuína, cultura de raiz brasileira. A quem interessava isso? Quem eram os beneficiários dessa criação? Eram as elites agrárias nordestinas que viviam desde o final do século XIX um processo de declínio econômico e político, que perdiam o seu lugar, não é, na divisão nacional do trabalho e na divisão política do país. Com a ascensão da produção cafeeira, a economia, e depois com a industrialização, a economia brasileira desloca o seu eixo para o sul, né, e aquela área que tinha sido durante 3 séculos, pelo menos, a área mais importante economicamente do país, entra em declínio. Então são as elites vinculadas à produção açucareira e vinculadas à agricultura, né, açucareira e algodoeira pecuária, são essas elites que estão em processo de declínio e que estão perdendo, inclusive, né, posições políticas, já que a Primeira República, São Paulo e Minas dominam a política nacional. Agora, professor Durval, quem é o cérebro desse Nordeste? Porque isso tem que ter uma ideologia, tem que ter um cérebro que concebe isso tudo. Em quem o senhor identificaria a maior responsabilidade por criar este Nordeste que o senhor quer dissolver? Sem dúvida, a figura mais importante é Gilberto Freire. Quando Gilberto Freire volta ao Brasil, não é, ele em 1924 vai criar o Centro Regionalista do Nordeste. Não é? O Centro Regionalista do Nordeste vai articular intelectuais, artistas e políticos que vão se reunir semanalmente na casa de um intelectual chamado Odilon Nestor, vão se empanturrar de comida regional, porque muito açúcar, muito a tapioca, muito beiju, não é? Gilberto Freire, como você sabe, era um glutão, não é? Vão realizar o primeiro Congresso Regionalista, o Congresso Regionalista de 1926, e que vai também ter banquetes regionalistas, cafés regionalistas, almoços regionalistas, não é? Tudo. Vão mais comer do que qualquer outra coisa. Mas vai ser esse movimento que vai finalmente lançar essa ideia do Nordeste. Quer dizer, em 1925, Gilberto Freire organiza o Livro Nordeste para comemorar o centenário do Diário de Pernambuco. É um encarte no Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco tem uma importância enorme da difusão da ideia do Nordeste, porque o Diário de Pernambuco é um jornal que circula em toda aquela área, ele é recebido em todas as capitais, ele vai de trem e chega, às vezes à noite nos lugares, mas ele chega, ele é lido por todo mundo.
As reuniões do Centro Regionalista são todas descritas no Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco acompanha cada reunião e fala das reuniões, o que foi discutido, as temáticas, né? Eles realizam um concurso interessantíssimo que é para eleger a árvore regional, porque Gilberto tinha toda uma preocupação. Qual é a árvore com o regional? desmatamento. A árvore regional escolhida é a jaca. A jaca? A jaca é a árvore regional, não é? Quer dizer, Esse é a mangueira? não, não é a jaca. não é o caju, não é? Não é o caju. Mas é a jaca, é uma coisa de peso. Eles queriam uma fruta de peso Entendi. para a região. Entendi. Então é Gilberto quem formula essa ideia de preservar o Nordeste Isso. como uma identidade própria. Isso. O seu livro, Nordeste, publicado em 1937, né, resume todo esse processo de criação. Eu digo que é a certidão de nascimento definitiva do Nordeste, é o livro Nordeste de 1937, né, ao lado do livro que ele publica como diretor da coleção Documentos Brasileiros, da José Olímpio, o Outro Nordeste, de Jaci Menezes, que ele publica no mesmo ano. Né? Então ele patrocina a publicação do seu livro, Nordeste, e de Jaci Menezes, que é um intelectual cearense, um advogado cearense, chamado O Outro Nordeste. Então esses dois livros sedimentam o que seria, né, essa construção que já tinha mais de uma década.